Um tópico super importante, a gente está falando de guideline, diabetes tipo 2, é o paciente que tem diabetes e doença aterosclerótica. Então, a gente tem que saber quais são as recomendações do guideline para tratamento de pacientes com diabetes mellitus, tipo 2 e doença aterosclerótica. E aí eu acho que vai entrar um pouco de concordância, né? Entre a da SBD, acho que talvez o ponto em que eles se alinham mais, né? De utilizar ou uma glifosina ou um agonista de receptor de GLP-1. Para quem não leu nada de diabetes dos últimos 10 anos, né? Assim, dos 6 anos, 10 anos, brincadeira, mas de 2015 para cá que a gente tem essas evidências, né? A gente tem essas duas classes dos inibidores do SGLT2 e os agonistas de GLP-1, onde alguns representantes dessa classe tiveram redução de desfecho cardiovascular, né, do tripoint MACE, tiveram redução de hospitalização por insuficiência cardíaca e morte, esse desfecho combinado, e tiveram redução dos desfechos isoladamente, né, duas drogas tiveram redução de mortalidade e tal. Então, assim, você acaba que hoje, pela evidência científica, você teria que usar essas drogas nesse cenário de prevenção secundária, né? Assim, o paciente já teve evento, tem que entrar, ou com GLP-1 ou com SGLT2, e aí o guideline já bota que, independentemente do controle glicêmico, teria que usar um dos dois agentes. Terapia inicial, você já começaria... Pelo menos um dos dois, né? E se o paciente tem falha terapêutica, tá lá, metformina e glifosina. Aí começa o outro, associa a GLP-1 ou vice-versa. Isso, porque aí você vai ter... uma extrapolação, né? Assim, na polêmica... Porque não tem evidência de que você fazendo os dois vai ser superior o benefício a fazer igual. Você não vai conseguir reduzir evento a mais, né? Assim, a evidência científica não tem da associação em relação a desfecho cardiovascular. Mas é uma questão... bom senso, né? De você dizer que se um diminui, o outro diminui. Se um não conseguiu a meta, idealmente você vai usar outro que também tem a característica protetora, né? Agora, esse bom senso, ele recai, bate assim, tem um obstáculo que é o custo. Que é muito caro. Nossa realidade do SUS mesmo, isso é inviável, né? Você, às vezes, para conseguir fazer um inibidor da SGLT2 já é uma luta. Né? Então... há um consenso, então, assim, o paciente que tem doença aterosclerótica estabelecida deve usar um desses dois agentes. Mas já começa a ter uma sugestão, haver uma sugestão de também fazer para o paciente que não tem doença estabelecida, mas tem alto risco, né? A gente sabe que a maioria desses trabalhos, pelo menos os iniciais, a população em sua maioria tinha doença aterosclerótica, mas tivemos também alguns estudos que incluíam pacientes só com alto risco cardiovascular, mas sem doença aterosclerótica, né? Como foi o caso da dulaglutida. Essa aí é história, né? A história do diabetes, né? A gente pega, se você pegar os primeiros estudos de cada classe, você pegar o EMPA-REG da empaglifosina, você pegar o LEADER, você pegou a maior parte da população com doença aterosclerótica estabelecida. Beleza, a gente pegou o paciente de maior risco e conseguiu proteger. Então, vamos pegar um risco um pouquinho menor e ver o que acontece. Então, aí veio a canaglifosina, já pegou ali 70-30. Depois veio o Diclé, já pegou 40-60. Obviamente que isso aí implica, quem estuda metodologia, você dá baixo risco, tem que aumentar a amostra, né? Então, aí a gente pegou ali, EMPA-REG, 4 mil e poucos pacientes, o Canva já 7 mil e poucos pacientes, o Diclé já tem os dois juntos, né? Já tem 11 mil pacientes no Diclé. Então, isso aumenta muito o gasto. E, obviamente, como a evidência já está posta, então ninguém vai sair testando ainda mais para frente, né? Mas aí a gente já tem essa evidência de pegar paciente em prevenção primária, paciente que ainda não teve evento, mas que, obviamente, é um paciente de risco, né? Diabético com qualquer outra condição associada é um paciente de risco e vai ter proteção, né? O estudo, o Rewind, que você citou aí da dulaglutida, ele acabou mostrando isso num cenário de prevenção primária. E ainda mais, porque o pessoal era com um controle glicêmico quase na meta já, né? Então, assim, a hemoglobina de entrada é praticamente na meta, mostrando que realmente é efeito da droga, né? Da substância em si, e não de controle glicêmico, de algum efeito que você pudesse dizer, controle glicêmico eu posso conseguir com outro agente, né? Se você consegue benefício em prevenção primária sem mudar outros parâmetros, é só a entrada da droga realmente, você está dizendo que realmente é o efeito da substância que você adicionou. Ô Luciano, se não me engano, a diretriz da SBD, ela coloca isso, que a gente estava falando, mas tem um momento lá no texto que ela diz preferir EMPA e LIRA porque mostraram redução de mortalidade cardiovascular. De novo, esse é um ponto polêmico, né? Porque, assim, veja bem, em metodologia científica, os estudos não foram desenhados para a mortalidade, né?
o estudo foi desenhado para o three-point MACE. Então, assim, se você tem uma comprovada redução do three-point MACE, que seria seu desfecho primário, se você fez os devidos ajustes estatísticos, você poderia testar individualmente cada um daqueles desfechos. No fim das contas, no frigir dos ovos, no estudo líder, a liraglutida reduz o desfecho mortalidade. No estudo EMPA-REG, a empaglifosina reduz o desfecho mortalidade. Mas eram desfechos secundários, não é o desfecho primário, né? Então, assim, você tem que considerar o cenário do desenho do estudo, o tipo de população estudada, que eram, como a gente já falou, população de um risco cardiovascular maior, né, em prevenção secundária. Aí você acaba tendo nominalmente essas duas drogas pela diferença ali do resultado desses dois estudos individualmente. A gente viu algumas coisas contraditórias, porque a gente viu depois, por exemplo, o estudo da ertuglifosina, o vértice, o último aí dos grandes dos ISGLT2, a ertuglifosina não conseguiu reduzir three-point MACE, né? E a população era muito parecida com o EMPA-REG. Então, assim, aí você começa a se questionar se o que é efeito de classe, o que é efeito de droga, mas isso aí é cena dos próximos capítulos, né? Não tem essa resposta assim bem colocada ainda, né? Não, mas eu acho importante esclarecer, e isso que você falou, para o pessoal também não achar que tem que ser tem que ser lira, né? Análogo, algum análogo do GLP-1. Não, isso a gente acaba vendo. Assim, tem a particularidade do GLP-1, né? Que a gente sabe que tem os agonistas de GLP-1, um análogo de GLP-1 realmente, né? E tem os análogos do Exendin, né? Que é a lixisenatida, a exenatida, e que os do Exendin eles não tinham comprovado proteção cardiovascular, né? Aí teve um estudo da F-peglenatida, que é um derivado do Exendin, que deu proteção também. Mas assim, a gente tem que ver nominalmente os agentes que conseguiram realmente essa redução. E nos guidelines nomina isso, né? Então, do ISGLT2, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, a gente tem respaldo para desfecho cardiovascular. Dos GLP-1, a liraglutida, semaglutida, dulaglutida, a gente tem evidência. Aí a albiglutida, a F-peglenatida, a albiglutida já está encerrado, né? Nem fala mais, eu acho. Então assim, a gente não pode estar extrapolando as outras coisas que não tem por aqui. Falando em doença, nem cita na tabelinha, nem tem. Foi esquecida já. Foi esquecida. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.